Olá, estamos de volta com a Ágora da Escola Superior do Ministério Público. Estávamos com saudades. Dessa vez, para falarmos de um caso de repercussão aqui no estado de São Paulo, não só no estado de São Paulo, como no Brasil inteiro, um caso que tomou conta dos noticiários na época, que é o caso Isabela. E vamos falar hoje e com o nosso convidado que está aqui presente, que é uma verdadeira lenda do nosso Ministério Público, dentro do Tribunal do Júri, o tribuno do júri da mais alta competência, que é o doutor Francisco José Tadei Sembranelli. Seu nome dispensa maiores apresentações, um amigo aqui também da escola, procurador de justiça aqui do nosso Ministério Público. Gostaríamos de tratar de várias questões a respeito desse caso, não apenas de questões técnicas, mas de questões psicológicas, emocionais. É um caso muito complexo e merece ser tratado com toda a sua complexidade. Para início do nosso bate-papo, eu vou fazer uma brincadeira aqui com o Sembranelli. Sembranelli, hoje está todo mundo aqui, né? Eu falo tá todo mundo aqui, é porque no júri a gente tem um jargão, né, Sembranelli? Quando a gente vai fazer um júri, a gente fica preocupado e tem todo um trabalho, e aí chega no dia, tem que estar presente a testemunha, tem que estar presente o réu, tem que estar presente, as partes devem estar presentes, o juiz, todo mundo, evidentemente os jurados, tem que ter quórum. E aí sempre chega alguém e fala para você assim, doutor, está todo mundo presente. Doutor, não tem ninguém. Aquele dia que você fala, puxa, estudei o júri, não vou fazer o júri hoje. Mas hoje está todo mundo presente aqui e a gente vai fazer o nosso programa dentro do nosso escopo aqui, que é tomar conta desse caso. Sembranelli, caso Isabela. Eu queria que nós, antes de entrarmos no caso Isabela, como você faz a reflexão da importância deste caso na nossa justiça, na sua trajetória e para o Ministério Público? Bom, é um caso assim de grande repercussão, como todos sabem. Ele veio aleatoriamente, né, para as minhas mãos, foi distribuído pelo Judiciário e nós tentamos construir o melhor, né? E foi muito importante pela presença não só de uma investigação competente, onde todos os instrumentos possíveis foram utilizados, mostrando que a perícia mesmo, bem feita, é o caminho para solucionamento desses casos importantes. E depois a parte de instrução que o Ministério Público esteve presente o tempo todo para que pudesse o caso ter a celeridade necessária e a justiça ser feita num julgamento popular, já que se tratava de um crime doloso contra a vida. É considerado um marco o caso Isabela, exatamente porque foi apresentado à sociedade um lado que não era muito bem conhecido, né, que é esse lado da perícia, onde já se via isso em filmes, né, filmes americanos, em séries de televisão, e no caso isso foi possível, porque era um crime sem testemunhas, um crime onde não houve a confissão dos réus, e foi necessário a reprodução do que aconteceu por meio da prova científica. Então eu me sinto assim muito recompensado por ter participado de um caso de grande repercussão, que até hoje é lembrado pela sociedade brasileira, aonde eu vou, as pessoas se recordam do que aconteceu e assim com muita nitidez, porque ficou algo marcante mesmo, né? Não só no meio jurídico, isso é lembrado por todo mundo, mas aqueles que são estranhos também a essa comunidade. Então, isso é muito gratificante para um promotor que fez a sua carreira toda no Tribunal Popular e acaba tendo e visualizado o reconhecimento ao construir um episódio tão marcante assim na vida jurídica brasileira. Eu acho muito bacana você falar sobre isso, sobre a distribuição, porque as pessoas pensam o seguinte, poxa, o Sembranelli foi escolhido para o caso, alguma coisa. A competência do Sembranelli dentro do Tribunal do Júri, todos nós que éramos do júri conhecíamos. Então, para a gente, né, a gente sabe como funciona, que o processo é distribuído e cai com qualquer promotor. Mas a gente sabia que não era qualquer promotor, que era o Sembranelli. Sembranelli, mas a gente precisa falar o passo a passo desse caso. A gente tem que falar desde o começo. Então, esse caso é distribuído para você. Qual foi a sua primeira impressão? Quais foram os detalhes que te chamaram a atenção nesse caso no primeiro momento? E quais foram as posturas adotadas pela polícia nesse momento da investigação? Sim, até um aspecto curioso nessa questão da distribuição, porque muitas pessoas acham que eu fui escolhido para atuar no caso quando isso não aconteceu. A distribuição é aleatória,
no protocolo do Poder Judiciário. E o que é curioso é que muitos colegas, né, do Brasil, pessoas que são do povo, que tinham um caso de repercussão na cidade, entraram em contato e perguntaram se eu não me interessaria em atuar num determinado caso de repercussão que ocorreu nessa comunidade, quando, na verdade, isso seria impossível. Até de outros estados da federação houve esse tipo de contato, né? Mas, como eu disse, né, em um determinado dia, o caso foi distribuído lá na segunda vara do júri. Havia ainda o início da investigação, né? A delegada ela compareceu 3 dias depois do crime, depois de ter colhido já muitos depoimentos, com um pedido de prisão temporária daqueles que eram considerados suspeitos, né? Eu nem estava no dia atuando no plantão, eu estava até num plenário do júri que se realizava lá, e um colega acabou se manifestando, concordando com o pedido da delegada, e aí foi decretada a prisão temporária para que a investigação tivesse o seu curso normal. A partir daí é que eu tive contato, mas ninguém ali sabia que adquiriria o caso aquela repercussão tão grande, né? Porque virou uma verdadeira bola de neve. À medida que os detalhes foram sendo divulgados, numa investigação que durou somente 30 dias, mas foi uma investigação bastante competente, o interesse das pessoas foi crescendo. E a imprensa passou a divulgar isso de maneira cotidiana, né? Em todos os telejornais, fazendo todas as matérias. Eu era procurado o tempo todo. Eu era perseguido nas ruas por jornalistas que queriam saber se eu tinha algum detalhe importante que poderia ser contado e que não estava ainda do conhecimento público. E a investigação aí ela teve uma dificuldade, exatamente por conta dessa ansiedade das pessoas que queriam respostas imediatas que nós ainda não tínhamos condições de fornecer. Afinal, a investigação é feita para isso, né? Para você apurar os fatos. Então, logo dos primeiros dias, os jornalistas já me perguntavam quanto tempo de pena eu pediria para aqueles que estavam presos por conta da prisão temporária. E eu tentava trazer um pouco de tranquilidade dentro daquela turbulência toda que se transformou aqueles primeiros 30 dias do caso Isabela Nardoni. Não foi uma tarefa simples, viu, André? Porque o problema é que muitos jornalistas cobriram, né, o Brasil inteiro, os veículos de comunicação mandaram seus profissionais. Alguns eram da área jurídica, mas em razão da dimensão do caso, muitos veículos mandaram outros profissionais. Então, é aquele profissional que eu chamo de freelancer, né? Ele cobre um caso de repercussão, mas ele também faz a feira do automóvel, a exposição de gado. Ele não tem muito conhecimento sobre a área jurídica, e era difícil esclarecer essas pessoas, tá? Então, a dificuldade, se eu puder pontuar nesse primeiro momento, foi conter a ansiedade das pessoas e, ao mesmo tempo, adotar um comportamento profissional, porque eu estava atuando na qualidade de promotor natural do caso. Eu tinha que acompanhar a investigação. Eu ia depoimento por depoimento e eu estava na delegacia acompanhando as perícias que eram feitas. Só para você ter uma ideia, a investigação foi fechada em 30 dias e nós tínhamos 6 volumes de processos já de inquérito policial, e com a oitiva de 72 pessoas, isso em 30 dias. Nós tínhamos uma reprodução simulada, já feita do caso, tínhamos já o laudo de exame de corpo de delito, com mais de 30 páginas, e perícias levadas a efeito pelo Instituto de Criminalística. Então, era um conjunto gigantesco de provas. E com um detalhe, as pessoas acham que eu me afastei também do caso, de qualquer outro caso. As pessoas acham que é como o filme americano, só se cuida daquele caso. Quando, na verdade, eu nunca me afastei dos demais casos. Eu continuava atuando nos plenários de outros julgamentos e continuava acompanhando o caso Isabela. Então, a dificuldade desses primeiros 30 dias da investigação foi realmente lidar com esse interesse popular que se transformou numa verdadeira loucura, de fato. As pessoas queriam o tempo todo que eu fosse a programa de televisão, desse entrevista, participasse de debate, mesa redonda, quando, na verdade, eu não poderia fazer isso como promotor. Eu nem tinha formado ainda a minha convicção que permitiria atuar como promotor. Então, essa foi a dificuldade principal daqueles primeiros dias e ficou marcado na minha memória.
Eu queria agradecer primeiro, Sembranelli, porque a minha família nunca entendeu porque eu não fui escolhido por um caso desse, tá vendo, gente? É distribuição. Eu É nunca fui escolhido por distribuição. causa disso, tá bom? Aliás, se tivesse distribuído para o final seguinte, já cairia para outro colega, porque caiu no último final pelo qual eu respondia ali no segundo tribunal do júri. Obrigado, Sembranelli. Mas, Sembranelli, voltando ao caso, você acabou pontuando uma coisa que eu acho muito importante nesse caso. As pessoas, mesmo da área, talvez não tenham essa dimensão, e é uma dimensão muito importante. Questões extrajurídicas, por exemplo, a questão psicológica de um caso que envolve uma criança. Você era pai de crianças na época também. A questão psicológica de você lidar com uma imprensa dessa forma como você falou, uma imprensa que está em cima do caso, sedenta, sabendo de detalhes, você se transformar de uma hora para outra de um promotor de justiça aqui do estado de São Paulo para uma figura pública, que foi o que aconteceu. Então tem todo um aspecto emocional que você deve tratar, não só para a sua sanidade, mas também para a sanidade do processo, porque você tem que também ser seletivo naquilo que você vai responder, naquilo que você vai falar, para você não comprometer o seu caso mais para frente. Como você fez para lidar com tudo isso, com essa, vamos dizer, com esse caldeirão de emoções, né? Porque é complicado. Como pai, eu falo, como promotor, como pessoa, diante de um caso de repercussão, como ser humano. Sim, essa foi uma dificuldade maior. Porque as pessoas elas esquecem que você, antes de ser promotor de justiça, você é um ser humano. Você é cidadão também, parte da sociedade. Eu era casado na época, tinha 2 filhos. Meus filhos tinham idade muito semelhante à vítima, né, a Isabela. E eles também tinham que ser informados, porque eles viam o pai na televisão, as pessoas divulgavam que ele estava cuidando de um caso no qual a vítima, a pequena vítima, foi arremessada pelo pai e pela madrasta pela janela. Era isso que se divulgava desde o início. E é claro que eles tiveram que ser também tranquilizados, e eu me preocupava, né, com esse lado emocional do promotor que tinha que lidar com a sua vida particular e continuar atuando profissionalmente, né? O que a sociedade espera de um agente público nessa hora é a perfeição total e absoluta. Por isso eu tinha muito cuidado, né, nas declarações que eu dava, nos rumos que eu procurei adotar, não só durante a investigação, mas depois, né, com o processo instaurado, para que isso não fosse, de alguma maneira, para um lado que comprometeria o esclarecimento do caso. Porque, da mesma forma que as pessoas aplaudiam o trabalho do Ministério Público, também tinham os adversários, né? Tinham aqueles que torciam contra e queriam, talvez por até simpatizar com a versão trazida pelos réus, enfim. Então, esse lado foi difícil lidar, porque eu tinha, como eu te disse, que manter meu equilíbrio profissional para atuar nos outros processos. Eu atuava num tribunal do júri que tinha muitos casos a serem feitos, e eu tinha que acompanhar esse caso, e acompanhei do início ao fim. Participei de todos os atos do caso Isabela, do início ao fim. Para ser sincero, o único ato que eu não participei foi esse primeiro, quando eu estava em plenário e a delegada foi pedir a decretação da custódia temporária, que um colega no plantão acabou falando. Foi o único ato que não é meu, que não foi meu no processo todo. Então, isso demandou um sacrifício, um trabalho profissional bastante delicado. Felizmente, André, quando o caso chegou às minhas mãos, eu já tinha 20 anos de atuação no Tribunal do Júri. Eu já tinha mais de 1.000 julgamentos feitos. Então, eu não era Novato. Um inexperiente, né? Eu já sabia, já havia passado por 3 tribunais do júri da capital, havia trabalhado no interior, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo e procurei dar o rumo que considerei suficiente para levar o caso a julgamento o mais rápido possível e a sociedade se manifestar, porque a competência constitucional pertencia ao povo. Ele é que deveria dizer se os réus eram inocentes ou culpados.
Bem, então a gente está falando de investigação, vou fazer mais algumas perguntas sobre a investigação para a gente passar depois para a parte do processo mesmo. Então, assim, você fala dessa prisão temporária que foi decretada. Nesse primeiro momento, houve HC dos réus, eles foram soltos, né? Sim. Ainda que brevemente ou durante a investigação, o restante da investigação, não é Durante isso? a investigação toda. Houve um pedido, um habeas corpus impetrado, e houve um pedido de liminar para que eles fossem recolocados em liberdade, e o desembargador, na ocasião, acabou acolhendo, e eles foram soltos depois de 5 ou 6 dias de prisão. E eles ficaram durante esses 30 dias da investigação em liberdade. Eles somente foram novamente presos quando eu ofereci a denúncia e endossei o pedido de prisão preventiva feito pela delegada de polícia. Aí eles foram custodiados e não mais saíram até o julgamento, foram condenados, cumpriram a pena e hoje já estão gozando de benefícios aí previstos na Lei de Execução Penal. E por que você entende, qual o motivo que você entende que ensejou uma investigação tão célere? Porque uma investigação com tantos elementos, prova pericial, 72 testemunhas, como você falou, normalmente a gente sabe que não é isso que acontece. E uma perícia muito minuciosa e muito avançada para a época, né? Então, assim, o que você entende que possa ter colaborado? Foi a pressão da imprensa? Foi a repercussão do caso em si, a gravidade do caso, a complexidade? Não, eu creio que a necessidade de dar uma resposta num tempo considerado razoável. Todos nós sabemos que quanto mais você se afasta da data do crime, ou seja, mais distante fica, pior é para esclarecer. Então, se você tem um episódio que ocorreu ontem, as pessoas vão ter a história viva na cabeça na semana seguinte. Se você ouvir essas mesmas pessoas daqui a 6 meses, a precisão já não será a mesma. Então, a nossa preocupação era que tudo fosse reproduzido rapidamente, claro, com qualidade, ninguém foi afoito e prejudicou o andamento, mas era necessário que nós tivéssemos um quadro nítido do que aconteceu. E isto, numa investigação, significa ouvir testemunhas, pessoas que tinham relação com os fatos, os próprios suspeitos foram ouvidos, né, 2 vezes. Eles foram ouvidos na noite do episódio e foram ouvidos quando iniciados formalmente inquérito policial 2 semanas depois. As testemunhas que tinham relação com esses protagonistas e as perícias, né, que eram extremamente importantes. Então, o laudo de exame de corpo de delito era necessário para nós identificarmos as lesões suportadas pela vítima e a perícia de local, com os objetos apreendidos. E nós tivemos um caso bastante curioso, que foi da reprodução simulada dos fatos, tá? Que ocorreu num domingo de manhã, foi a forma que nós achamos, né, para que tivesse apoio, né, da polícia militar e tal, cercasse o local. Isso se transformou ali num grande acontecimento, né? As emissoras de TV, elas... claro que foram impedidas de entrar no perímetro do edifício, onde seria feito o laudo. Mas elas, não contentes com isso, elas resolveram entrar em contato com os moradores dos prédios vizinhos e alugaram os apartamentos onde puderam posicionar as câmeras e suas equipes para poder comentar, como se fosse uma grande final de campeonato, tá? E queriam ficar com até helicópteros, né, de filmagem em cima do edifício. Foi necessário, para você ter uma ideia, que o juiz pedisse auxílio e determinasse que a Infraero proibisse, num perímetro de 2 quilômetros, sobrevoo de aeronaves sobre o edifício para não prejudicar a reprodução simulada dos fatos. Então, foi algo que foi de crucial importância, porque houve a cronometragem do tempo, das testemunhas a respeito de seus depoimentos. Os réus se recusaram a participar, mas eles poderiam, né, para poder fazer prova a favor. Isso tudo foi muito importante para o processo e foi exibido quando do julgamento. Então, foi um detalhe curioso que ocorreu e foi num domingo de manhã. Para você ter uma ideia do interesse popular, tinha naquele mesmo dia uma corrida de Fórmula 1, que normalmente era transmitida pela Rede Globo. Ela
primeira vez na história que isso aconteceu, ela não transmitiu a corrida, tá? Para transmitir ao vivo a reprodução simulada do caso Isabela, dado o interesse das pessoas em acompanhar o que estava acontecendo. Mas nós nos mantivemos em ordem, pelo menos equilibrados, calmos o suficiente para cumprir a missão, que foi muito bem feito pelo Instituto de Criminalística, pelos policiais que compareceram. Isso serviu aí de auxílio importantíssimo para o esclarecimento do caso. Era uma pergunta que eu ia te fazer já também da reconstituição do caso, mas você já sabiamente já adiantou. Bem, vamos encerrar esse episódio. Nós tratamos até agora da investigação do caso Isabela Nardoni, e nós vamos partir depois para o segundo episódio, quando nós vamos tratar do processo da formação de culpa, e aí a gente fala um pouquinho mais sobre a questão das provas. Tá bom, Sebranelli? Ok, estou à disposição.